Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, o encontro do Papa Francisco com os religiosos, religiosas, diáconos, catequistas, associações e movimentos eclesiais na Catedral Maronita de Nossa Senhora das Graças, em Nicósia, em Chipre, no âmbito de sua 35ª viagem apostólica internacional. Viagem essa a Chipre e a Grécia. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. Nossa saudação aos nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima, desejando a você uma ótima quinta-feira. E conosco nesta transmissão, o padre Bruno Franghelli, jesuíta, com quem contaremos então na transmissão deste primeiro encontro, primeira atividade do Santo Padre em terras cipriotas. Boa tarde, padre Bruno. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde também a todos, ou bom dia a todos que nos acompanham neste momento. Então, padre Bruno, o Papa Francisco inicia assim a sua 35ª viagem apostólica internacional, tendo esta sua primeira etapa em Chipre e depois na Grécia. Visita esta que se realiza, portanto, dos dias 2 a partir de hoje até a próxima segunda-feira, dia 6 de dezembro. E como sempre, o Santo Padre, na sua missão precípua do sucessor de Pedro, de confirmar os irmãos na fé. Exatamente, essa viagem apostólica do Papa, neste momento histórico da humanidade, neste momento tanto nós devemos sempre recordar o momento que estamos vivendo. Então é uma viagem profética também, como todas as viagens do Papa, onde o Papa vai encontrar as origens do nosso cristianismo. Nós sabemos que as primeiras comunidades cristãs se espalharam ali pela atual Turquia, por Chipre e Grécia, e o Chipre, de maneira especial, tem um grande personagem ligado que é São Barnabé. E, de fato, estas comunidades, podemos dizer, apostólicas, nessas comunidades encontramos as raízes da nossa fé, do nosso cristianismo. Muito bem, neste momento, aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver, estão aguardando o patriarca maronita Bishara Boutros-Ghali, aguardando então com os demais o Santo Padre, que dentro de instantes deverá então chegar à Catedral Maronita para este encontro. Padre Bruno, vale ressaltar o Santo Padre que inicia a sua viagem apostólica internacional, inicia seus compromissos em terras cipriotas, não com o encontro com as autoridades como se dá habitualmente, mas o primeiro encontro com os religiosos, religiosas, diáconos, catequistas, associações e movimentos eclesiais. O Santo Padre sempre reserva, durante suas visitas, este momento de encontro com os religiosos e com as várias realidades da igreja local por ele visitada. De fato, nós devemos lembrar da realidade cristã ali, porque nós estamos muito acostumados, principalmente no Ocidente, com a igreja latina, a igreja romana, digamos assim. Os católicos latinos no Chipre, depois vamos ver também na Grécia, são minoria. E dos cristãos católicos que nós temos, muitos deles, a maioria deles, são de rito bizantino, de rito oriental. Portanto, o que nós vamos ver através das imagens também, para quem tem acesso também às imagens, podem ver todas as vestes orientais, porque é uma outra cultura. Então, esta viagem do Papa se torna também, digamos, ecumênica, porque encontra cristãos de outra origem, ou melhor, a origem é a mesma, mas de outra denominação, como os ortodoxos, mas também cristãos católicos que não são latinos, mas são bizantinos. Muito bem, o Santo Padre neste momento está chegando, podemos ver os automóveis, aqueles que nos acompanham tendo as imagens que nos são apresentadas. Então, o Santo Padre que está chegando à Catedral Maronita de Nossa Senhora das Graças em Nicósia para este seu primeiro encontro, sua primeira atividade em terras cipriotas. O Santo Padre deixou a cidade do Vaticano no final da manhã desta quinta-feira, partindo às 11 horas, 7 horas do horário de Brasília, iniciando assim esta sua
35ª Viagem Apostólica Internacional, tendo chegado às 16 horas locais, pouco antes das 16 horas, pouco antes do meio-dia, do horário de Brasília. E agora o Santo Padre, então, que se deslocou do aeroporto e neste momento, então, chega à Catedral Maronita de Nossa Senhora das Graças para este encontro com os religiosos. O Santo Padre acaba de deixar o automóvel que o trouxe do aeroporto até a Catedral. Neste momento é saudado pelo Patriarca Bishara Boutros Rai, Patriarca Maronita, ele que dá, então, as boas-vindas ao ilustre visitante. Ladeado, então, por várias realidades religiosas, como você ressaltava, Padre Bruno, nesta realidade da Igreja Católica em diferentes ritos. Neste momento, o Santo Padre, então, é acompanhado por aqueles que lhes dão as boas-vindas. Inicialmente, o Santo Padre tem este momento breve em que lhe é entregue a cruz, para abençoar a água. Momento inicial desta chegada do Santo Padre a esta Igreja Catedral Maronita, marcando assim o início das atividades do Santo Padre. Santo Padre diante do nicho, então, de Nossa Senhora das Graças, a quem é dedicada, então, esta catedral, ela que é sede da Arquieparquia em Chipre. A sua primeira construção remonta ao século XVII, foi reconstruída em torno de 1959 e reinaugurada em 28 de outubro de 1961. Ela foi visitada em 6 de junho de 2010 por Bento XVI, e o primeiro Papa, em 6 de junho de 2010, por Bento XVI, que foi o primeiro Papa a realizar uma viagem apostólica a Chipre. O Santo Padre, então, calorosamente acolhido neste momento em que entra a Catedral, Padre bem Bruno. calorosamente. Beija a cruz. Agora sim, lhe é entregue Santo Padre asperge com água benta, asperge os presentes ali na entrada da catedral. Mais um caloroso aplauso de boas-vindas ao Santo Padre, ressaltando que o Papa Francisco é o segundo Papa a realizar uma viagem apostólica a Chipre e a Grécia, onde volta, no caso da Grécia, depois de 5 anos, onde em 2016 fez uma breve visita à ilha de Lesbos. O Papa Bento XVI tinha visitado a ilha do Mediterrâneo Oriental em 2010, como dissemos há pouco, e São João Paulo II fez etapa no país helênico em 2001. E é bonito perceber também, Raimundo, esta visita do Papa, como você mesmo dizia, é o segundo Papa que visita a ilha de Chipre. E a ilha de Chipre, então, nós falamos que tem uma minoria de cristãos católicos. E é bonito quando o Papa visita uma família cristã que é pequena em número, mas que tem um símbolo, um significado muito grande para a igreja. Então, o Papa é também atento a essas pessoas. Ali nós temos poucos que são latinos propriamente, católicos romanos, digamos, mas católicos armênios, maronitas de rito oriental. Nesse sentido, é bonito perceber também que o carinho também desses cristãos, que obviamente também são obedientes ao Papa de Roma, mas de outra tradição
que não corresponde simplesmente ao rito litúrgico, mas também ao modo de ser, à própria espiritualidade e também à sua própria tradição. Então é bonito quando nós vemos também esses cristãos de outras origens aí unidos ao Papa, que também é Papa deles. É sempre o sucessor de Pedro. Exatamente, e como tal tem também a missão precípua de manter a unidade da igreja, além de confirmar os irmãos na fé. Temos este momento de canto, momento então introdutório deste encontro. Na sequência teremos a saudação do patriarca de Antioquia dos Maronitas, Bishara Boutros-Ghali, que fará então a esta saudação, dirigindo as suas palavras de boas-vindas ao Papa Francisco. Ouçamos então as palavras de boas-vindas ao Santo Padre, as palavras do patriarca maronita, o cardeal Bishara Boutros-Ghali, que dá então as boas-vindas ao Santo Padre. Beatíssimo Pai, bem-vindo à ilha. A Catedral de Nossa Senhora das Graças, da Eparquia Maronita de Chipre, tem a honra de acolher Vossa Santidade e seu encontro com os consagrados e consagradas e com os movimentos eclesiásticos da Igreja Católica nesta amada ilha. Tem também a alegria da sua paterna visita para aurir força e coragem. Tenho também a honra de dar-lhe minha filial e calorosa boas-vindas em nome da eparquia, de Sua Excelência o arcebispo Monsenhor Selim Sfeir, do clero, dos fiéis, assim como dos co-irmãos bispos que vieram comigo do Líbano e que representam o nosso sínodo patriarcal, junto com o superior-geral da Ordem Maronita Libanesa. Sua visita a Santo Padre, visita peregrinação na terra do apóstolo Barnabé, o filho da Consolação, segundo o Evangelho, fundador e protetor das igrejas de Chipre. A sua visita dá a todos nós uma grande alegria e é sinal de amor fraterno, sustento, esperança. Confirma-nos na fé, nos consola e nos guia na unidade. Nós o acolhemos todos com sentimento de imenso apreço e gratidão, e todos estamos aqui para escutar as suas iluminadas palavras, para obter a sua bênção apostólica. Sua presença, Santo Padre, em nossa difícil região, é uma mensagem forte, a fim de que os valores da paz e da reconciliação prevaleçam sobre a divisão, o ódio e a guerra. Santidade, o Senhor é o mais ardoroso apoiador do respeito
da pessoa em todas as idades humanas. É a convivência harmoniosa, mas, infelizmente, aqui, na ilha, há ainda uma triste divisão, com a expectativa de uma solução de reunificação pacífica, justa e duradoura. Sentimos neste momento o eco da presença milenar dos maronitas na ilha. No início da migração deles do Líbano, foi no 8º século, bem antes da chegada dos cruzados, em 1192. Já em 1121, o patriarca maronita nomeou um superior para o convento de São João Crisóstomo, onde viviam os religiosos maronitas. No século XIII, o número dos maronitas era de 80.000, divididos em 60 aldeias, as quais diminuíram em 1508 sob o Império Otomano, as quais caíram para 39 em 1508 sob o Império Otomano devido a várias dificuldades. O primeiro bispo foi eleito em 1310. Em 1700, o superior-geral da Ordem Maronita libanesa enviou 2 religiosos em 1735 para fundar um convento e uma escola. Hoje em dia, após os acontecimentos de 1974 e a divisão da ilha, o número de maronitas é de cerca de 7.000 fiéis que rezam pela paz e o retorno da terra de seus pais, de suas aldeias. Os maronitas de Chipre têm muito boas relações com as comunidades da Igreja Ortodoxa, bem como com as outras comunidades da ilha. Estão também em ótimas relações com a Presidência da República, os ministros e deputados, bem como com o corpo diplomático. As várias comunidades da acolhedora ilha cantam em uníssono com o salmista: como é bom, como é suave os irmãos viverem juntos, bem unidos. Santidade, invoquemos a vossa oração, invocamos a vossa oração e bênção e pedimos ao Senhor, pela mediação da Virgem Maria, a Virgem das Graças, que o acompanhe agora e sempre em seu caminho apostólico. Obrigado, Santo Padre, e bem-vindo. Estão aí, portanto, as palavras calorosas do patriarca maronita Bishara Boltruzai, dando assim as boas-vindas ao Santo Padre, seguido então deste momento em que os dois se cumprimentam. E temos mais um momento de canto que intercala e dá também o ritmo desse encontro. Após o canto, teremos o testemunho de uma irmã franciscana.
anunciamos precedentemente, temos agora o testemunho de uma irmã franciscana, a irmã Antônia Piripitise, irmã das Irmãs Missionárias Franciscanas do Sagrado Coração. Santo Padre, damos-lhes nossas calorosas boas-vindas nesta ilha dos santos Barnabé e Paulo e de tantos outros santos que contribuíram para a evangelização do povo de Chipre. Esta evangelização também foi realizada através dos muitos religiosos e religiosas que nos precederam e deram prioridade à educação das crianças pobres. Esta missão continua até hoje nas escolas católicas, que são um meio eficaz de testemunhar o amor de Deus e inculcar os valores humanos, cristãos e religiosos. Santidade, existem atualmente na ilha apenas 3 escolas católicas em pleno funcionamento. O Colégio Terra Santa de Nicósia, fundado em 1646, pertencente aos frades menores franciscanos. A Escola Santa Maria em Limassol, que celebrará seu centenário em 2023, pertencente às Irmãs Franciscanas Missionárias do Sagrado Coração. E a Escola Primária de São Marum, em Antópoli, frequentada principalmente por alunos maronitas. Tanto o Colégio Terra Santa quanto a Escola Santa Maria estão abertos a meninos e meninas de todas as etnias, mentalidades, culturas e religiões. Um verdadeiro ponto de encontro ecumênico, sem nenhuma discriminação, onde se constroem pontes, onde os alunos aprendem a respeitar uns aos outros em sua diversidade, a se amar, a se ajudar, a dialogar, a colaborar juntos para construir um futuro melhor, um futuro onde todos possam viver como irmãos e irmãs, sem distinção de raça, cultura, religião ou língua. No passado recente, havia 3 outras escolas que, infelizmente, fomos forçadas a abandonar após a invasão das forças turcas em 1974. Algumas de nossas irmãs mais velhas contam com tristeza como tiveram que fugir sem demora para salvar a pele. Elas pensavam que só iriam embora numa noite e voltariam no dia seguinte. Mas essa noite dura há 47 anos. O ano de 1974 marcou uma página dramática na coexistência pacífica, plurissecular, entre as populações gregas cipriotas cristãs e cipriotas turcas, cipriotas muçulmanas. A divisão de Chipre mudou radicalmente não apenas a estrutura política e social da ilha, mas também nossa missão na área ocupada na parte norte. Apesar das várias dificuldades e perigos, as irmãs assistidas por padres maronitas nunca deixaram de estar presentes, pobres entre os pobres, para apoiá-los espiritual e moralmente, e para garantir que os sinos de algumas igrejas continuem a tocar. Nossas irmãs originárias de Kormakiti, Azomatos, Aia Marina e Carpacha estão avançando na idade, enquanto vemos que há falta de famílias católicas porque, após a divisão da ilha, elas estão espalhadas por toda parte. Além disso, como em muitos países da Europa, também em Chipre, a crise demográfica e a secularização da vida cotidiana tornam nossos jovens pouco disponíveis para uma vida de serviço na igreja. Este é um desafio importante que enfrentamos com a oração e com o testemunho, para que toda a beleza de seguir o Senhor Jesus apareça através de nós. É melhor testemunhar a beleza de seguir o Senhor Jesus mais de perto e testemunhá-lo a cada dia, apesar das dificuldades que encontramos. Santidade, na província de Santa Isabel da Hungria, das Irmãs Franciscanas Missionárias do Sagrado Coração,
iniciou o itinerário preparatório para o nosso jubileu de 150 anos de presença no Oriente Médio, que celebraremos no próximo ano, 2022. O tema que abordaremos é enriquecidas pelas experiências do passado, vivamos o presente com confiança e enfrentemos os desafios do futuro com coragem. É nosso programa para o jubileu de 150 anos de presença e missão no Oriente Médio. Κάνει τους νέους μας αδιάφορους προς την υπηρεσία της Εκκλησίας. Είναι μια σημαντική πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε με την προσευχή και τη μαρτυρία της ζωής μας, έτσι ώστε να προβάλλουμε την ομορφιά του καλέσματός μας. Άγιε Πατέρα, η Επαρχία Αγία Ελισάβετ της Ουγγαρίας, των Φραγκισκανών αδελφών, Ιεραπόστολοι της Ιεράς Καρδίας, άρχισε την προετοιμασία της για να γιορτάσει το γιοβιλέο των 150 χρόνων υπηρεσίας στη Μέση Ανατολή. Οι επίσημοι εορτασμοί θα λάβουν μέρος το 2022. Το θέμα μας είναι «Εμπλουτισμένες από τις εμπειρίες του παρελθόντος. Ζούμε το παρόν με αυτοπεποίθηση και αντιμετωπίζουμε με θάρρος τις προκλήσεις του μέλλοντος». Retomando o testemunho da irmã Antonina Piripitisi, na nossa província de Santa Isabel da Hungria, das Irmãs Franciscanas Missionárias do Sagrado Coração, iniciou o itinerário preparatório para o nosso jubileu de 150 anos de presença no Oriente Médio, que celebraremos no próximo ano, 2022. O tema que abordaremos é enriquecidas pelas experiências do passado, vivamos o presente com confiança e enfrentemos os desafios do futuro com coragem. É nosso programa para o jubileu de 150 anos de presença e missão no Oriente Médio. Prometemos viver este tempo de graça como um espaço de renovação que esperamos de Deus, doador de todo bem, de toda a vocação e de toda a fidelidade. Com o ano de São José, que se aproxima de seu término, queremos renovar nosso entusiasmo pessoal e comunitário a serviço do Evangelho. E na sua presença, Santo Padre, confiamos todas as nossas atividades pastorais e educativas a São José e a Maria Santíssima. Obrigado por estar aqui em nosso meio. Acabamos de ouvir então as palavras da irmã Antônia Piripitisi e em seguida o cumprimento entre os dois, a irmã e o Santo Padre. E neste momento, após esse primeiro testemunho, temos mais um canto. Ila nie ma samodoka
E agora temos mais um testemunho. Testemunho da irmã Perpétua Nenlo. Ela diz então: santidade. A posição geográfica particular do Chipre faz dele um cruzamento entre a Ásia, a África e a Europa, e ao mesmo tempo um ponto de encontro de diferentes patrimônios culturais e religiosos. Neste país, marcado pela presença dos apóstolos Barnabé e Paulo, o espírito e zelo deles continua a ser transmitido através de nosso compromisso de testemunhar a misericórdia de Deus para todo o seu povo. Os 4 institutos femininos de vida consagrada presentes em Chipre, as missionárias franciscanas do Sagrado Coração, as irmãs de São José da Aparição e as irmãs do Bom e Perpétuo Socorro do Sri Lanka e as irmãs Antoninas Maronitas estão atualmente empenhadas em várias formas de apostolado pastoral, educacional e caritativo na ilha. Muito do nosso trabalho consiste na defesa dos direitos humanos básicos, das pessoas carentes e dos trabalhadores migrantes, que muitas vezes têm que suportar o peso de dívidas desproporcionais e tratamento severo e injusto, incluindo salários não pagos, longas horas de trabalho, abuso verbal e físico e outras formas de discriminação. Com muita frequência, tais injustiças levam às doenças mentais ou físicas, e isso afeta a capacidade das pessoas de realizar seus sonhos em um futuro melhor e mais próspero para si mesmas e para os seus filhos. Neste contexto, trabalhamos para restaurar a dignidade das pessoas, fornecendo abrigo e alimentação às pessoas, legalizando as posições dos trabalhadores e ajudando-os a encontrar emprego e, assim, alívio econômico. Outro trabalho vital é a educação das gerações futuras. Queremos criar uma sociedade mais humana e mais respeitosa das diferenças culturais e raciais, com uma forma de ética religiosa incutida nos jovens que, por sua vez, poderão transmitir os valores do Evangelho depois de colocá-los em prática em suas próprias vidas. Nosso futuro será mais vibrante. Em nossa missão, o estabelecimento de centros de cuidados decentes para idosos, que são muito frágeis devido às condições sociais atuais e aos gastos com a saúde, tem sido muito importante. Ao mesmo tempo, nossa congregação continua mostrando a misericórdia de Cristo para com os doentes, com os que sofrem e os marginalizados. Os religiosos presentes na ilha trabalham na estreita colaboração com as paróquias, as quais prestam serviços diversos pastorais, como assistência na celebração da Eucaristia, a preparação para os sacramentos e a transmissão dos ensinamentos da Igreja. Tudo isso contribui para formar paroquianos maduros e responsáveis, que continuarão a viver o Evangelho e, por sua vez, a formar outros membros da Igreja e da sociedade. Nossos esforços são inspirados pela visão pastoral de Vossa Santidade, de ir para as periferias. Apesar dos obstáculos e dificuldades, com a ajuda da Divina Providência, continuamos a obra do Senhor na difusão do Evangelho, para tornar a Palavra de Deus implantada pelos apóstolos Barnabé e Paulo, cada vez mais fecunda e vibrante no Chipre de hoje. E assim conclui o discurso da irmã Perpétua Nenlo, que é irmã de São José da Aparição. E agora, mais um canto.
neste momento prosseguimos com a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores. Barnabé Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Celebrando eles a liturgia em nome do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: Separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e despediram-nos. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles desceram até Seleucia, de onde navegaram para Chipre. Palavra do Senhor. Após a leitura deste breve trecho bíblico dos Atos dos Apóstolos, feita por Sua Excelência Dom Selim Sfeir, temos mais um canto e, na sequência, o discurso do Santo Padre. Ouçamos então o discurso do Santo Padre, ressaltando este seu primeiro discurso em terras cipriotas. Beatitudes, queridos irmãos bispos, queridos sacerdotes religiosas, queridos catequistas, irmãos e irmãs. Herete. Salve. Estou feliz, sinto-me feliz por estar no meio de vós. Desejo expressar a minha gratidão ao cardeal Bishara Boutros Rai pelas palavras que me dirigiu e saudar com afeto o patriarca Pier Batista Pizzaballa. Obrigado a todos vós pelo vosso ministério e serviço, e de modo particular a vós, irmãs, pela obra educativa que realizais na escola, muito frequentada pelas crianças e adolescentes da ilha, lugar de encontro, de diálogo, de aprendizagem da arte de construir pontes. Obrigado. Obrigado a todos pela vossa proximidade às pessoas, especialmente nos contextos sociais e de trabalho, onde é mais difícil. Partilho convosco a alegria que sinto por visitar esta terra, caminhando como peregrino pelas pegadas do grande apóstolo Barnabé, filho deste povo, discípulo e namorado de Jesus, intrépido, arauto do Evangelho que, ao passar pelas comunidades cristãs recém-nascidas, se regozijou vendo a graça de Deus em ação e exortou-os a todos a que se conservassem unidos ao Senhor de coração firme. Venham com o mesmo desejo. Ver a graça de Deus em ação na vossa igreja e na vossa terra. Alegrar-me convosco
pelas maravilhas que o Senhor realiza e exortar-vos a perseverar sempre, sem vos cansardes, sem nunca desanimardes. Deus é maior do que nossas contradições. Avante! Vi guardo e vedo la ricchezza della vostra diversità. È vero, una bella Macedonia. Tutti diversi. Em relação à diversidade, Saluto la Chiesa a riqueza, maronita, nel corso dei secoli, contemplo-vos e vejo a riqueza da vossa diversidade. Saúdo a Igreja Maronita, que ao longo dos séculos desembarcou várias vezes na ilha e, atravessando frequentemente muitas provações, perseverou na fé. Quando penso no Líbano, sinto tanta preocupação com a crise em que o país se encontra e dou-me conta da grande tribulação de um povo cansado e provado pela violência e o sofrimento. nella mia preghiera, Levo à minha oração o desejo de paz que sobe do coração daquele país. Agradeço-vos per la Chiesa, perché pelo que fazeis aqui em Chipre. i cedri del Libano sono citati tante volte nella scrittura come modelli di bellezza. Na Sagrada Escritura refere-se muitas vezes os cedros do Líbano como modelos de beleza e grandiosidade. Mas mesmo um cedro grande começa pelas raízes e germina lentamente. Piantati a Cipro. Vós sois estas raízes transplantadas para Chipre a fim de espalhar a fragrância e a beleza do Evangelho. Obrigado. Chiesa Latina, qui presente Saúdo também a Igreja Latina, ho visto crescere aqui presente há milênios, que ao longo do tempo viu crescer, na pessoa dos seus filhos, o entusiasmo da fé e que hoje, graças à presença de muitos irmãos e irmãs migrantes, se apresenta como um povo multicolor, um verdadeiro e concreto lugar de encontro entre etnias e culturas diferentes. Este rosto eclesial reflete o papel de Chipre no continente europeu. terra dai campi dorati, Uma terra com os campos dourados, uma ilha acariciada pelas ondas do mar, mas, sobretudo, uma história que é entrelaçamento de povos e mosaico de encontros. così è anche la Chiesa Assim, cattolica, cioè universale, é também aperto, a Igreja Católica, isto é, universal, espaço aberto onde todos são acolhidos e abrangidos pela misericórdia de Deus e pelo convite a amar. E isso não se deve esquecer. nessuno di noi Nenhum de è nós stato chiamato foi per chamado il aqui proselitismo di un predicatore. para proselitismo, Il proselitismo pregador. è sterile. O proselitismo é estéril, não dá vida. Tutti noi Todos siamo nós stati fomos chiamati chamados dalla misericordia pela misericórdia de Deus, che non si stanca que di não chiamare, se cansa non de si chamar, stanca di não essere se cansa vicino, de estar non si stanca próximo, di perdonare. não se cansa de perdoar. Dove sono le radici Onde estão della as nostra raízes vocazione da nossa vocação cristã? Na misericórdia de Deus. Não se esqueçam jamais. Il Signore O Senhor non delude. jamais decepciona. O Senhor não decepciona. A sua misericórdia não decepciona. Sempre se repete. Non ci sono e non ci siano muri Não nella há, Chiesa e oxalá nunca existam, muros na Igreja Católica. Por favor, é uma casa comum, é o lugar das relações e a convivência das diversidades. Rito Melchita, E rito Melquita, outro rito, quem pensa daquele modo, a irmã que se veste daquele jeito, aquela outra que se veste de outro modo, mas é a diversidade de todos. quella diversità Nessa diversidade, a riqueza da unidade. e chi fa la E unità quem faz a unidade? lo Spirito Santo. O Espírito E Santo. chi fa la E quem diversità faz a diversidade? O Espírito Santo. possa capire Quem che possa entender, lui è que l'autore entenda. Ele é o autor da della diversidade è l'autore e é o autor dell'armonia. da harmonia. San Basilio São Basílio diceva, o dizia, ipsi harmonia est. lui è quello che fa la diversità Ele é aquele dei que doni. faz. E a diversidade dos dons é a unidade harmônica da Igreja. Carissimi, vorrei ora Caríssimos, condividere con voi gostaria qualcosa agora a de proposito partilhar di convosco San Barnabé, algo sobre São vostro Barnabé, fratello e patrono, vosso irmão e padroeiro, della sua vita, della sua tirando da missione, sua vida due parole. e missão duas palavras. La prima è A primeira é pazienza. paciência. Si parla di Barnabé Fala-se de come Barnabé como uomo um di grande fede homem de fé e equilíbrio, che viene scelto dalla Chiesa que di foi escolhido Gerusalemme pela Igreja de Jerusalém, pode-se dizer pela Igreja Mãe, come una persona como a più pessoa idonea mais per idônea visitare para visitar uma nova comunidade, a de Antioquia, compostata di formada por diversi neoconvertiti recém-convertidos do paganismo.
Foi enviado para ir ver o que estava acontecendo, quase como um explorador. Encontra lá pessoas originárias de um mundo diferente, com uma outra cultura, outra sensibilidade religiosa, pessoas que acabaram de se converter e por isso têm uma fé cheia de entusiasmo, mas ainda frágil, como no início. Em toda esta situação, o comportamento de Barnabé é de grande paciência. Sabe esperar. Sabe esperar que a árvore cresça. E a paciência de se pôr constantemente em viagem. A paciência de entrar na vida de pessoas até então desconhecidas. A paciência de acolher a novidade sem formular juízos apressados. A paciência do discernimento, que sabe captar por toda a parte os sinais da ação de Deus. A paciência de estudar outras culturas e tradições. Barnabé tem, sobretudo, a paciência do acompanhamento. Deixa crescer acompanhando. Não esmaga a fé frágil dos recém-chegados com atitudes rigorosas, inflexíveis, nem com solicitações demasiado exigentes quanto à observância dos preceitos, não. Deixa-os crescer e acompanhar. Acompanha-os pela mão, dialoga com eles. Barnabé não se escandaliza, como um papai e uma mãe não se escandaliza com os filhos. Acompanha-os, ajuda-os a crescer. Tenham isso em mente. As divisões, o proselitismo dentro da igreja, isto e esse é disso, esse é daquele outro. Deixe crescer e acompanhe. Se tiver que reclamar com alguém, reclame, mas com amor, com paz. O homem da paciência. Precisamos de uma igreja paciente, queridos irmãos e irmãs. Uma igreja que não se deixa abalar e perturbar pelas mudanças, mas serenamente acolhe a novidade e discerne as situações à luz do Evangelho. Nesta ilha, é precioso o trabalho que realizais no acolhimento dos novos irmãos e irmãs que chegam de outras margens do mundo. Como Barnabé, também vós sois chamados a cultivar um olhar paciente e solícito, ser sinais visíveis e críveis da paciência de Deus que jamais deixa alguém fora de casa, jamais alguém privo de seu terno abraço. A igreja em Chipre vive de braços abertos, acolhe, integra, acompanha. É uma mensagem importante também para a igreja em toda a Europa, marcada pela crise da fé. Não adianta ser impulsivos, não adianta ser agressivos ou nostálgicos ou lamurientos, mas sim progredir, ir adiante lendo os sinais dos tempos e também os sinais da crise. É preciso recomeçar a anunciar o Evangelho com paciência, tomar as bem-aventuranças por mão, sobretudo anunciar às novas gerações. A vós, irmãos bispos, gostaria de dizer, sede pastores pacientes na proximidade. Nunca vos canseis de procurar Deus na oração, buscar os sacerdotes no encontro, os irmãos de outras confissões cristãs com respeito e solicitude, os fiéis no local onde moram. E a vós, queridos sacerdotes, que estáis aqui, gostaria de dizer, sede pacientes com os fiéis, sempre prontos a encorajá-los. Sede ministros incansáveis do perdão e da misericórdia de Deus. Nunca sejais juízes rigorosos, mas sempre pais amorosos. Calado. E tapa a boca. E vocês, sacerdotes, por favor, não sejam rigorosos na confissão, rígidos. Quando vê que alguma pessoa está em dificuldade, entendi. Isso não significa
mão abundante, mas coração de pai, coração como coração de pai, de Deus. A obra que o Senhor realiza na vida de cada pessoa é uma história sagrada. Deixemos-nos apaixonar por ela. Na variedade multiforme do vosso povo, paciência significa também ter ouvidos e coração para diferentes sensibilidades espirituais, diversas formas de expressar a fé, variadas culturas. A igreja não quer uniformizar, por favor. Não, não. Mas integrar todas as culturas, todas as psicologias das pessoas com paciência maternal, porque a igreja é mãe. É isto que desejamos fazer com a graça de Deus no itinerário sinodal. Oração paciente, escuta paciente, por uma igreja dócil a Deus e aberta ao homem. Esta é a paciência, um dos aspectos de Barnabé. Mas na história de Barnabé, há um segundo aspecto importante que gostaria de sublinhar. O seu encontro com Paulo de Tarso e a amizade fraterna entre ambos, que os levará a viverem juntos a missão. Depois da conversão de Paulo, antes era um perseguidor implacável dos cristãos, pelo que todos tinham medo dele, não querendo acreditar que fosse um discípulo. Aí, neste ponto, o livro dos Atos dos Apóstolos registra uma coisa belíssima. Barnabé tomou-o consigo. Apresenta-o à comunidade, conta o que se passou com ele, garante por ele. Escutemos este tomou-o consigo. A expressão evoca a mesma missão de Jesus, que tomou consigo os discípulos, pelos caminhos da Galileia, que tomou sobre si a nossa humanidade ferida pelo pecado. É um comportamento de amizade, um comportamento de partilha de vida. Tomar consigo, tomar sobre si e ocupar-se da história do outro. Esperar para o conhecer sem rotulá-lo, carregá-lo, não etiquetá-lo, por favor. Sem etiquetar. Carregá-lo às costas quando está cansado ou ferido, como fez o bom samaritano. Isto chama-se fraternidade. Esta é a segunda palavra que eu gostaria de dizer. A primeira é paciência, a segunda é fraternidade. Como irmãos, Barnabé e Paulo viajam juntos para anunciar o Evangelho, mesmo no meio das perseguições. Durante um ano inteiro, mantiveram-se juntos nesta igreja de Antioquia e ensinaram muita gente. Depois, por vontade do Espírito Santo, ambos foram destinados para uma missão maior e colocaram-se num barco rumo à ilha de Chipre. E a palavra de Deus corria e crescia não só pelas qualidades humanas deles, mas, sobretudo, porque eram irmãos no nome de Deus. E esta sua fraternidade fazia resplandecer o mandamento do amor. Irmãos diferentes, como os dedos de uma mão, são todos diferentes, mas todos com a mesma dignidade. Irmãos. Mas, como sucede na vida, deu-se um fato inesperado. Os Atos contam que os dois tiveram uma discussão tão violenta que os seus caminhos se separam. Entre os irmãos também se discute. Às vezes se briga. Contudo, Paulo e Barnabé separam-se não por motivos pessoais, mas por uma divergência sobre o seu ministério, sobre como realizar a missão. E têm divisões diferentes. Barnabé deseja levar em missão também o jovem Marcos. Paulo não quer. Discutem. Mas a partir de algumas cartas posteriores, intui-se que não ficou rancor entre os dois. Ao escrever a Timóteo que deve vir ter com ele, em seguida Paulo diz: vem ter comigo o quanto antes, traz contigo Marcos, precisamente ele, pois me será de grande ajuda no ministério. Isto é a fraternidade na igreja. Pode-se discutir sobre as perspectivas,
pontos de vista, convém fazê-lo. Isto faz bem. Um pouco de discussão faz bem. Discutir sobre sensibilidades e ideias diferentes. Porque é feio não discutir, jamais discutir. Tudo, quando existe essa paz muito por demais rigorista, não é de Deus. Numa família, os irmãos discutem, mudam de ponto de vista. Eu tenho suspeito daqueles que nunca discutem, porque tem coisas escondidas sempre. Isto é a fraternidade na igreja. Pode-se discutir sobre perspectivas, sensibilidades e ideias diferentes. E, em certos casos, ajuda a dizerem-se francamente as coisas face a face. E não dizer por trás, com fofoca que não faz bem a ninguém. É a ocasião de crescimento e mudança, a discussão. Mas lembremos-nos sempre disto. Se discute, não para se fazer guerra, nem para se impor, mas para expressar e viver a vitalidade do Espírito, que é amor e comunhão. Discute-se, mas continuamos irmãos. Eu me lembro, quando de criança éramos 5. Brigávamos entre nós. Discutíamos fortemente, às vezes, não todo dia, mas à mesa estávamos todos juntos. A discussão na família, a mãe igreja, e os filhos discutem. Esse sermão está se alongando por demais. Queridos irmãos e irmãs, temos necessidade de uma igreja fraterna, que seja instrumento de fraternidade para o mundo. Aqui em Chipre, existem muitas sensibilidades espirituais e eclesiais, histórias de proveniência diversas, diferentes ritos e tradições. Mas não devemos sentir a diversidade como uma ameaça à identidade, não. Nem devemos tornar-nos ciumentos e preocupar-nos com os respectivos espaços. Não. Se cairmos nesta tentação, cresce o medo. O medo gera desconfiança. A desconfiança desemboca na suspeita e, mais cedo ou mais tarde, leva à guerra. Somos irmãos, com um único Pai que nos ama. Estais imersos no Mediterrâneo, um mar de histórias diferentes, um mar que deu o berço a várias civilizações, um mar do qual ainda hoje desembarcam pessoas, povos e culturas de todo o mundo. Com a vossa fraternidade, podeis recordar a todos a Europa inteira que, para construir um futuro digno da humanidade, é preciso trabalhar juntos, superar as divisões, derrubar os muros e cultivar o sonho da unidade. Temos necessidade de nos acolhermos e integrarmos, de caminharmos juntos, de sermos todos irmãos e irmãs. Agradeço-vos pelo que sois e pelo que fazeis, pela alegria com que anunciais o Evangelho e pelos esforços e as renúncias com que o sustentais e fazeis progredir. Este é o caminho traçado pelos santos apóstolos Paulo e Barnabé. Faço votos de que sejais sempre uma igreja paciente, que discerne, que nunca se assusta, jamais, que discerne, que acompanha e que integra. E uma igreja fraterna, que abre espaço ao outro, discute, mas permanece unida. Cresce também na discussão. Abençoo-vos e, por favor, continuai a rezar por mim, porque eu preciso. Santo Padre conclui com a mesma palavra, Efaristó, isto é, obrigado. Esse discurso em que o Papa muitas vezes, em vários momentos, deixou o texto previamente preparado e acrescentou falando África, encerrando assim este encontro com as várias realidades religiosas. Santo Padre, então, este encontro com religiosos, religiosas, diáconos, catequistas, associações e movimentos eclesiais, encontro este na Catedral Maronita de Nossa Senhora das Graças, em Nicósia, capital de Chipre,
no âmbito dessa sua 35ª viagem apostólica internacional. Padre Bruno, neste momento, o Santo Padre recebe um presente, como habitualmente, e acaba de beijá-lo. É muito Este bonito. Apresentado, então, à Assembleia, apresentado aos presentes. Padre Bruno, antes de a gente encerrar, apenas, claro, o tempo não nos permite nos alongar tanto, mas apenas para ressaltar esse aspecto que o Santo Padre fez questão de frisar, pedindo aos sacerdotes que sejam misericordiosos na confissão. É verdade, principalmente quando um sacerdote, um presbítero da igreja, conhece a si mesmo e sua própria debilidade, é também misericordioso com os demais, porque Deus é misericordioso com Ele mesmo. Então, de fato, nós padres precisamos seguir e se lembrar sempre deste conselho do Papa. Padre Bruno, nós recordamos que este foi o primeiro compromisso do Santo Padre em terras cipriotas. Logo em seguida, o Santo Padre se desloca agora para a residência, para o Palácio Presidencial, para o encontro com as autoridades, encontro com o corpo diplomático, a sociedade civil. É um percurso breve, o Santo Padre o fará de automóvel fechado, um percurso de quase 3 quilômetros. Portanto, daqui a pouco, o Santo Padre estará no Palácio Presidencial para a cerimônia de boas-vindas e logo depois para o salão cerimonial, para o encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, ao qual ele fará seu segundo discurso. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, convidando dentro de instantes, questão de 10, 15 minutos, estaremos de volta para então transmitir este segundo compromisso do Santo Padre em terras cipriotas. Padre Bruno, muito obrigado. Obrigado a você, Raimundo, sempre estamos juntos. A todos, mais uma vez, nosso muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.